de DNA para então, ela preserva a primeira fita e aí vai produzir na DNA polimerase uma nova fita correspondente a ela. Então, a nova fita fica encaixada na fita antiga, então ela é E a do semi-conservativa. RNA? Aí do RNA, ela de conservar, na verdade, não é somente uma fita que vai ser copiada, né? Aí ele é fita cíclica, inclusive. Bom, vou encostar aqui, qualquer coisa para deitar, não vai se eu não tinha atrapalhado também. Eu tava mandando mensagem pra minha mãe eu não aguento mais morrer de fome. E aí minha mãe disse encomendar, o Luiz me mandou mensagem, que é o Mac. Ah, o Luiz tá no Mac? Ele disse que ia passar lá. Mas isso era tipo 5 horas. Ah. E essa outra que eu tinha falado da célula, outra aula nisso foi no vestibular do ano passado. Eu nunca ia saber responder. Ah, aquela que a gente fez. Não. É de embriologia. Ah, tá. Essa daí a gente vai chegar lá, a gente vai falar de embriologia. Acho que foi até do meu ano. Nossa, acho que foi de 2000. Não, foi ano passado. Ano passado? Eu minha aula também. Peraí. 2022. Mas não foi dele. É o ovo heterolécito, né? O ovo de anfíbio? É, o que seria o heterolécito. É. Nunca vi assim. Que é distribuição por igual. Olha, eu achei que estava fazendo a prova do ano passado. Mas é bem tranquilinha também. Depois eu vou mostrar para vocês o tipo de ovo. Não, a prova de biologia da Católica estava bem tranquilo. É, estava. Só ter sério. Por isso que eu acho que eu vou focar mais nessas funções Enem agora. E aí depois a gente vai dar uma focada melhor nessas partes da Católica. Eu acho que eu vou deixar essa parte mais de microbiologia, Vou tentar dar uma revisada geral com vocês. Então, hoje, botânica, assim, ó, vou correr pra gente conseguir encerrar. E tem que ver pelo menos um pouquinho de genética também, né? Genética, exatamente. E ecologia. Essa questão aqui de genética, sabe uma coisa que eu me confundo? É o símbolo feminino e masculino. Gente, eu tenho uma dificuldade nisso. É bem tranquilinho. Mas eu sempre me confundo na hora de fazer uma qualquer um pouco. Tá, mas depois a gente desfaz essa confusão. Não te preocupa que vai dar. Só que, claro, né? Tipo, o intensivo tem pouquíssimas aulas. Então, eu não posso acreditar muito num assunto que eu já tive bastante na cito, na isso, na fisiologia, né? Mas é que cai bastante também. Tipo, ultimamente, citologia também tem caído questões bem mais aprofundadas dentro da prova do Enem. Então, não adianta eu querer revisão superficial que... Vai dar aula extra sábado, alguma coisa? Vai ter um sábado, não é nesse, eu acho. Não sei nesse. Tem um sábado que é de biologia que eu separei. Ah, eu tenho até que ver qual é. Eu vou olhar no calendário depois lá. Sábado que vem tem simulado, né? É, eu acho que é simulado. É. Mas tem um sábado que é meio mais perto da prova. Isso eu me lembro. Eu acho que não é. Acho que é lá pelo dia 18, eu acho. Eu me lembro que é perto da prova. 7 tem simulado. É. Então deve ser dia 18. 18 não. Depois do 14. 20 alguma coisa. É, eu me lembro que eu fiz um perto da prova. Deve ser feriado aí. 12 feriado. Mas pior que não estava já. Não. Vou ver agora. Ah, eu achei que eu tinha marcado. Vamos ver depois. Não sei se vai. É? Na verdade, tem que tem. Intensivo assim. O ex já está acabando. Mas se quiser aula extra, tipo assim, ó, sei lá, online. É, e por a gente marca. A gente marca sei lá, alternativo. A gente acha. Gurias, na aula passada a gente começou a falar de angiospermas. Então, acho que não tem para o Luiz chegar atrasado, às vezes eu estou um pouquinho. E aí, lembra que eu falei para vocês que questões evolutivas das angiospermas elas são consideradas fanerógamas, lembra que eu falei para vocês, tanto as gimnospermas, que é a semente nua, quanto as angiospermas, que é a semente dentro do fruto. Tá? E aí eu falei para vocês, por conta da flor primitiva, que tanto tem na gimnosperma, quanto uma flor bem desenvolvida que vai ter na angiosperma. Então, uma das características que a gente vai ter é que elas também vão ser classificadas em monocotiledôneas e dicotiledôneas.
Gurias, bem rapidão, assim, ó. Monocotiledônia, só sai uma folhinha do brotamento da semente, que é um cotilédone que a gente chama que é a folha primitiva. Na dicotiledônia, saem duas folhinhas, uma para cada lado. Então, a gente tem dois cotilédones que vão começar a gerar as folhas primitivas. Basicamente, gurias, mono é mais simples do que a dicotiledônia. Então, pensem o seguinte, estruturas evolutivas, tá? Quando eu falo da nervura da folha na monocotiledônia, ela é uma nervura paralela. Já viram a folha do capim? É simplesmente erva santa. É a mesma coisa. É aquelas nervuras assim, na vertical. Quando a gente olha numa dicotiledônia, é essa folha que está aqui no meu slide, tá? Que tem uma nervura central e as ramificações laterais. Outra questão, gurias. Quando eu falo da raiz, é a fasciculada ou cabeleira na monocotiledônia. E eu chamo de raiz axial ou pivotante, aquela que tem um eixo central e organização nas laterais, ramificações laterais. Quem é que é a raiz mais eficiente? A da dicotiledônia, tá? Porque ela tem o eixo central e a organização depois, assim como a folha, né? Ela também tem o eixo central e as nervuras paralelas. Isso aí aumenta a eficiência na condutividade. Outra questão, Gurias, também, quando a gente fala da flor, as flores são trímeras na monocotiledônia e elas são muitas vezes múltiplas de 4 ou de 6 nas dicotiledôneas, ou seja, elas têm maior número de pétalas e de sépalas na dicotiledônia. Flor mais simples na mono e maior número de pétalas e sépalas na dicotiledônia. Vasos condutores desorganizados na mono, uma bagunça. Quando eu faço um corte transversal numa dicotiledônia, feixes vasculares com floema por fora e xilema por dentro. A gente estava discutindo, acho que isso na última aula, né? Então, eu vou mostrar para vocês, tá? Então, evolutivamente falando, o monocotiledônia é mais simples no processo evolutivo e a dicotiledônia tem mais características evolutivas. Ela é mais derivada no processo evolutivo. Feijão, café, tudo exemplo de dicotiledônia, tá? Tudo que tem uma folhinha para cada lado, ou melhor, que o grão também se parte para germinar o embrião em dois, a gente tem dicotiledônia, tá? Feijão é bem comum, a gente está escolhendo feijão para fazer e tem um partidinho ao meio. Então, fazer exatamente esse processo, dos dois ladinhos, é assim que vai sair a folhinha também, dentro do feijãozinho. Quando você Mas o arroz não é, né? no arroz, não. Ai, no arroz, não. Então, a gente tem essas classificações, o trigo também, né? Então, a gente tem essas classificações, são plantas um pouco mais simples. Quando a gente fala, então, das angiospermas, elas não dependem da água para a reprodução, assim como as gimnospermas que faziam a fecundação pelo vento. A gente chama elas de traqueófitas também, com vasos condutores, flores dioicas ou monoicas. Di quer dizer dois, dioicos casa, masculino e feminino, duas estruturas, uma planta masculina e outra planta feminina, ou melhor dizer, uma flor com masculina e outra flor feminina. Quando a gente fala de mono, quer dizer que os dois órgãos reprodutivos estão numa única casa, por isso monóide. Então a gente chama de hermafrodita. É a flor de hibisco, por exemplo, que é bem comum a gente ver no dia a dia. Ela é uma flor onde tem as anteras na lateral e ela tem o gineceu, que é o vestíbulo, o órgão de reprodução feminina, no centro da flor, na mesma flor. Tá? Então, isso a gente chama de monóide. E a fase esporofítica, lembra que eu falei para vocês que todas são duradouras, menos as briófitas, né? Que é a gametofítica duradoura. Aqui eu vou mostrar rapidão para vocês, tem um outro slide que eu tenho lá, depois eu vou mostrar um pouquinho mais aprofundado essa questão da reprodução das angiospermas. Lembra que eu falei para vocês que nas gimnospermas, o grão de pólen emite um tubo polínico e faz uma única fecundação lá dentro, tá? Quando a gente fala das angiospermas, aí uma das diferenças vai ser, a gente vai ter a geração do grão de pólen na ponta, né, que a gente chama das anteras, tá? O androceu é a antera e o filete, que prende ela um pouco na flor, tá? E aí o grão de pólen sai de dentro dessa cápsula aqui, e ele vai ter, além daquelas orelhinhas de Mickey que eu mostrei para vocês lá na gimnosperma, ganchos para se prender o corpo dos animais. Então, lembra que eu falei para vocês que pode ser fecundação pelo vento, como pode ser por um inseto, como pode ser por um pássaro, por um morcego, qualquer animal que se aproxime da flor e que leve o pólen de uma para outra. E fecundação cruzada, oi, tudo bom? Olha aí, ó.
Não trouxe teu Mac. Tá ali, ó. Quer comer? É. A cara tava de fome te engolindo agora aí. E aí, gente? Pode avisar pra ela que a redação tá ali em cima depois. Foi fazer um lanchinho? Não, eu nem comi. Ela dizendo o Luiz que eu queria um Mac. Eu digo, então ele foi lá comer um Mac. Ela disse, não, é pastel? Ué, então, Tá horrível. gente, e aí que eu falei para vocês, as plantas, por mais que elas sejam hermafroditas, a preferência é que uma fecunde a outra. Assim como nos animais, por exemplo, vai ver, tem alguns que são hermafroditas, e mesmo assim é preferencial. A minhoca, por exemplo, né? É preferência que um fecunde o outro para gerar variabilidade genética, tá? Então, isso é um processo evolutivo interessante para essas plantas. Então, tem uma dupla fecundação. Na hora que emite, ó, o grão de pólen, então, ele vai se prender ao que a gente chama de estigma, tá? Então, aqui é o ovário, estigma e o estilete que eu prende, tá? O estigma parece um veludo na ponta para prender o grão de pólen pelos ganhos. E aí ele vai começar a projetar o tubo polínico para fecundar lá dentro a estrutura do gameta feminino, tá? Então, lá dentro do ovário, tem um óvulo que ela vai fazer a fecundação. O tubo polínico vem de grande pólen? O tubo polínico vai vindo a degradação do grão de pólen. Ele vai emitir o tubo polínico e vai gerar os gametas. E a fecundação, gente, é dupla. Eu estava falando gurias, agora chegou o Luiz na gurias. A fecundação é dupla. Vai gerar 2 gametas masculinos que vão fecundar os glóbulos polares. Agora eu vou mostrar para vocês ali nessas estruturas. Eles vão começar a fecundar tanto uma parte ali quanto a outra e vão gerar o que a gente chama de albúmen, que é a substância de reserva da semente. Lembra que eu falei que quando a gente planta feijão, eu não preciso dos nutrientes de terra para ele germinar. Eu simplesmente vou embeber um algodão na água, vou botar o feijãozinho no meio e ele vai ter reserva nutritiva dentro da semente, que é o feijão, para germinar. Então, isso é o que remete à dupla fecundação das angiospermas. E aí que ela se divide em mono e di? Aí, na verdade, é quando germina da semente. Aí a gente já vai começar esse processo de divisão. Na verdade, a substância de reserva vai ser gerada em qualquer angiosperma, tá? Mas aí, como se vai brotar só uma folhinha ou duas, e aí que vai se dividir, tá? Então, aqui, gurias, mostrando, gurias e Luiz, que o Luiz chegou, mostrando uma flor hermafrodita, monóica, então tem as estruturas de reprodução masculina e feminina, que a gente chama androceu, masculina, e gineceu, feminina. O que seria o androceu? A antera e o filete que prende ela, isso é o androceu, o conjunto das anteras. E o gineceu seria essa parte central aqui, ovário, né? E aí a gente tem o estigma na ponta, que lembra que eu falei pra vocês que às vezes na flor de hibisco, gente, é bem evidente. Ela é bem aveludada na ponta. Depois eu posso ver se eu trago uma flor de hibisco, vou catar uma depois para mostrar para vocês. É bem aveludado na ponta para prender o grão de pólen. E aí ele vai emitir o tubo polínico lá dentro para fazer a fecundação, tá? Só que ele vai gerar 2 gametas antes disso para fazer a dupla fecundação, como eu falei. Então, ovário, estigma e estilete, que é o que vai ter no meio, é o gineceu. Ginecologista, inclusive, é o médico especialista em mulheres. Então, lembrem que gineceu é o que a gente chama de pistilo também, que é o conjunto dos órgãos reprodutivos femininos, tá? Tem flor que às vezes é só feminino, então os dioicos, como eu falei para vocês, de 2 oicos cada, precisa de 2 flores para fazer a fecundação. Então, não necessariamente, né, vai acontecer isso, mas vai ter a reprodução da flor só feminina, que só tem o gineceu, ou uma flor só masculina, que só tem o androceu. Um pouco de histologia vegetal agora, gente. Vamos fazer um apanhado geral, porque geralmente as questões trazem mais fisiologia e a parte evolutiva no Enem. Depois a gente faz um pouco mais em detalhe para os vestibulares, tá? 2021 foi o ano que eles mais pegaram pesado. É. Não vai cair muito botânica quando eles foram lá e. Pegou alguém da botânica. E aí eu estudei muito pro ano passado, e o ano passado aí não caiu. Já voltou a ser Nossa, que raiva. voltou a ser o que era antes. Então, a gente tenta focar no que é mais geral. Assim. Óbvio que eu não vou pular, não vou deixar de dar histologia para vocês, mas o mais geral, o que é mais importante é o que os caras podem cobrar na prova de vocês, tá? Então, lembrem dessas questões de divisão dos tecidos da planta. Nós temos tecidos que a gente chama de meristemáticos,
que são meristemas, gente, são células indiferenciadas, tá? Então, o que eu remeto aí? Vamos para vocês, eu sei que vocês todos querem medicina, né? Medicina também, né? Vocês odeiam planta, eu sei, tá? Você tem dificuldade com nomenclatura de botânica, eu sei. E o que vocês gravam mais? Fisiologia de ser humano. Histologia e fisiologia de ser humano. Então, vamos tentar trazer para o ser humano. O que seria isso, né? As células tronco. Lembra das células tronco? São células indiferenciadas que a gente vai encontrar no cordão umbilical, no próprio embrião, né, no desenvolvimento embrionário, que a gente vai encontrar, às vezes, também dentro da medula óssea vermelha, que são as células indiferenciadas também do tecido sanguíneo. Então, lembrem de células indiferenciadas, células tronco, são os meristemas dentro da botânica, tá? Aí a gente vai ter o apical e o axilar. Apical, lembra? Ápice. Então, vai ter na ponta, tanto na raiz quanto na parte de cima da planta, o crescimento dela para cima. Tá, gente? Então, o meristema apical é o crescimento no topo da planta, no topo da árvore. Axilar, não lembra axila? O que é a minha axila? Dobra entre o braço e o meu tronco. Na planta também, ela vai ter o tronco central e as ramificações para os lados, não é? Uma folhinha para cá, outra para lá, um galhozinho para cá, outro galho para cá. Então, a axila é a junção entre o tronco e o galho que está se ramificando nela. O que a gente chama de gemas? Gemas são células que têm capacidade de gerar todo tecido vegetal. Aí vocês devem lembrar das suculentas. Como é que a gente planta suculenta? A gente pega, às vezes, uma folhinha suculenta, né? Enterra na areia e vai gerar as plantinhas suculentas, aquelas que têm a folhinha gordinha. O cacto é um exemplo de suculenta, mas não tem. Eu acho que É aquelas pequenininhas. Isso, aquelas que não precisam da água. Tá, não sei. Agora eu já tenho uns desenhos aqui que eu vou mostrar. Mas aquelas existem. Então, aquelas ali, eu tenho a capacidade de enterrar a folha e gerar todo o tecido do vegetal. Plantinhas que pega de galho, como a gente diz, a gente pega ali na dobrinha, de maxilar. Então, tem a capacidade de gerar os tecidos do vegetal. Não por reprodução sexuada, que nem a gente viu, né? Então, tem um mecanismo de reprodução assexuada, que é a propagação, que a gente chama, e são graças a essa gema. Gente, aqui uma relação ecológica também. Lembra das florestas decíduas, que é aquelas que perdem as folhas durante o outono? Sim. Elas vão, parece que morreu, é um galho seco, olha e diz assim, bah, a árvore morreu, não tem mais nada. Durante o inverno, por quê? Porque a folha pode congelar a seiva, pode dar um monte de problema fisiológico mesmo, ela gasta muita energia, então ela perde as folhas durante o inverno. Quando vem chegando o verão, na verdade, na primavera, as gemas começam a brotar de novo e gerar aquelas folhinhas novas. E aí tu olha, essa planta achei que tinha morrido, daqui a pouco tu olha e começou a brotar um galho com folhinhas verdes, bem bonitinhas, daqui a pouco ela vai até florescer. Então é exatamente por conta dessas gemas, são tecidos diferenciados, tá? Quando a gente fala dos tecidos permanentes, aí a gente tem de revestimento, que é basicamente a epiderme do vegetal, o mesmo nome que a gente tem para a nomenclatura da histologia humana, né? Vasos condutores, aí a gente vai ter xilema e floema. Preenchimento, que são os parênquimas, que agora eu vou mostrar para vocês. Isso aí. E sustentação, colênquima e esclerênquima, que são como se fosse a cartilagem e o osso, agora eu vou mostrar para vocês também. E os tecidos secretores, tá? Então, esses são os permanentes. Então, os meristemáticos, que são indiferenciados, são o apical e o axilar. Os meristemas apical e axilar, as gemas, tá? Lembrar? Então, quando eu falo de meristema primário e meristema secundário, aí eu tenho meristema primário, crescimento da planta em altura. Desculpa, na verdade, meristema primário, crescimento da planta em altura. Quando eu falo meristema secundário, o alargamento do tronco da minha árvore, tá? Então, quando eu estou falando disso aqui, ó, da gema, aqui tem outra, da gema apical, crescimento em altura, meristema primário. Se eu estou falando dessa planta depois de muitos anos, ela largar o tronco, eu estou falando do meristema secundário. Aí são as células do meristema primário que se desdiferenciam e elas voltam à origem meristemática, de poder gerar o tecido. E ela vai alargar a planta na largura mesmo. Ela vai começar a alargar o tronco.
Gente, como é que eu vejo se uma árvore é jovem ou ela é velha pela largura do tronco? Então, quando a gente fala principalmente aí das dicotiledôneas, elas vão desenvolver tronco lenhoso, o caule lenhoso, né? Quando a gente fala das monos, geralmente o caule é uma haste flexível. Então, quando eu falo do caule lenhoso, quanto mais largo for o tronco de uma árvore, mais velha essa árvore vai ser nesse sistema secundário. Professora, quando uma árvore apodrece assim, cai, que tem nas grandes cidades, é que ela vai estar muito velha, não tem nada a ver. Pode ter acontecido um apodrecimento da estrutura, porque o fungo geralmente vai degradando por fora essa casca da árvore e pode vir atingir depois a parte dos vasos condutores. Então pode causar um E às vezes eu já apodrecimento. escutei muita gente falando também que, tipo, apodrece a árvore bem na parte que fica entre o solo e o chão, assim. Aí E o é- de cima tá bom e a parte de baixo também. Aí mas é aí, o que tipo, a gente chama de quebra. anel de Malpighi, sabe por quê? Porque aconteceu algum dano na região do floema. Tá vendo aqui, ó? A gente tem o suber, que é a casca da árvore, o felogênio, que é o tecido que vai diferenciar, na verdade, entre suber e feloderme. A feloderme, que seria o revestimento interno do tronco. Floema, por fora. O câmbio, que é o que origina o floema e o xilema. Esses aqui são os tecidos de diferenciação, ó, felogênio e o câmbio, tá? São vermelhos. Então, o câmbio para fora produz floema, para dentro produz xilema. E assim como aqui, ó, o felogênio produz feloderme para dentro e suber para fora. O que acontece aqui? Se eu retirar essa camada do floema, não conduz seiva elaborada. Então, a planta conduz a seiva bruta no xilema, chega até a folha, faz fotossíntese, ela fica viva para cima e da metade para baixo ela está morta, porque ela não distribui o nutriente. A minha avó, O floema não está conduzindo mais, eu tirei minha o avó floema. estava arrasada que ela comprou 2 plantinhas no mercado e morreram. Bah! Muito triste, E as essas duas. de mercado, assim, gente, ó, eu tinha uma conhecida minha que dizia, Júlia, não consigo, essas plantas de supermercado não duram para mim. Não duram mesmo, sabe por quê? Porque eles induzem com hormônios a floração e um monte de É, eu sei. só em condições naturais, a planta não dura. Ela foi Porque ela não tem mais a dose hormonal. Eu tinha que ver, ela estava séria, ela estava quase chorando. Tem gente que tem. A avó adora. Tem gente que conversa com as plantas. A avó, é a avó. Tem gente que Dá conversa com nome as para tudo que é plantas. planta. Dá Não sei como nome. Gente, como é que eu sei a idade dessa planta? é pelo número de dedos. Esse, muito bem. Eu conto os anéis. Então, olha só. Durante o inverno, a planta tem um crescimento lento. Então, vai ficando mais escuro, porque a divisão celular é mais retardada, que a gente chama. Então, vai ficando esses anéis mais escuros. Então, a gente chama esses anéis de invernisse. Do lado de fora desse invernil, tem um mais claro. Vocês veem que se a célula alongar mais, ela fica mais. A célula alongada mais, ela fica mais transparentezinha. Então, o que vai acontecer? Ele vai formar esse anel mais claro. Então, contagem da idade da planta. Vamos lá. Eu estava contando. Ai, desculpa. E eu puxei. Eu cheguei no 20, Ah, eu não sei. calma aí. Aqui, então, anel invernil é o escuro. E anel estival, ou primaveril. Será que tá acabando? Não, eu troquei a carga hoje de manhã, essa caderno tudo assim. Estival ou primaveril, vou pegar verde. É o claro. Aí é o clarinho, tá? Então, invernil escuro e o estival ou primaveril, que eu vou implementar aqui, seria o claro. Cada soma entre esses dois é 1 ano da minha planta. Porque eu só tenho durante 1 ano, um inverno e uma primavera ou verão. Entende? Então, outono, inverno, primavera e verão. Então, eu vou vir exatamente por conta disso. São as 4 estações do ano. Então, aí eu venho fazendo a contagem, né? Pode cair uma questão para vocês contarem. Não é nem, não. Essa contagem de conta. Aí nem também não dá, também não pode seguir essa minha forma, porque não tá legal, tá? Mas se o cara desenhar, por exemplo, para vocês contarem, geralmente eles vão dar um número. No vestibular eu já vi cobrar assim, tá? Tipo, uma planta que tem 15 anéis estivais e 15 anéis primaveris, quantos anos elas têm? A letra A vai dizer 30. A letra B vai dizer 15. E a letra B vai dizer 15. E quantos que vai ter? 15. 15. Tá? Ou o cara vai lá, não entra, ele vai inventando mais somas ali, né?
Geralmente, você tá muito bonzinho se ele jogar a resposta na letra B. Mas vamos lá, né? Também não se duvida, tá, gente? O gabarito é aleatório, então não pense assim, tem muita letra A, vou marcar B agora. Não, vai pela sua lógica. Ah, meu pai fala isso. Não faz isso que no Enem, não. Antigamente, No vestibular, sim. No Enem, que é uma prova anti-chute, tu só vai chegar. Então tem isso. No vestibular, prova muito. não, meu pai fala Claro. isso, que Vai vestibular. contar, mas pode contar que não vai perder nada. No Enem já acontece o contrário. No Enem, aí tem o nivelamento das questões. Então, é o TRI que coordena. É o anti-chute exatamente. Ah, muito obrigada. Não, eu não relacionei. Como é que você é o Luiz? É que meu nome tá errado, tá com Y no final. É, como é que é? Tá Felipe com Y. Felipe. É. Felipe. Eu nem sabia. Eu Tem pelo pelo recado, né? bom. Não sei se sai todo o nome no. Como é que pronuncia o outro sobrenome? Bom. Bom. É Luiz o bom. Mas eu relacionei o bom e aí eu. Vai, eu digo, A gente, eu lembrei. Já É que eu tava na casa da minha tia, né? Então foi isso. Né? A minha tia adorou. Que bom, então. Que bom. Mas ele não. Não? Eu não tinha da pizzaria. Eu faço, depois eu faço da pizzaria, só me chamaram, não é verdade. Gente, revestimento. Epiderme, olha aqui, ó, igualzinho o revestimento da nossa pele, lembra? Tecido epitelial por fora, lembra? Epiderme. Esse é o revestimento da planta. Se eu retirar aquela, sabe aquela pelezinha quando a gente descasca a cebola? E fica aquela pelezinha transparente por dentro, bicho, aquilo é tecido epitelial, aquilo é epiderme. Tá? É o revestimento externo da planta. Ela não tem clorofila na epiderme. Então, como é que eu pego numa folha, gente? Como é que eu tiro na folha? Qualquer folhinha daquela da vida antes eu pegar e eu tirar com uma laminazinha de barbear, ou eu tenho que tirar esse tipo com estilete na aula, não funciona. Tem que ser a lâmina de barbear, aquela bem fininha, um bisturi. Eu tirar uma película muito fina, esse é o revestimento mais externo. Lembra que eu falei pra vocês da pele? Se eu perfurar e não sangrar, eu tô na epiderme. Se eu sangrar, eu já tô na derme. E aí vem essa questão. Se eu retirar isso aqui, não tem pigmento. Não tem clorofila. Então, é uma das características da epiderme, tá? Então, e ela serve para proteção. Ela tem uma camada que a gente chama de cutícula. Quanto mais do meio seco essa planta for, mais espessa é a cutícula dela, que é essa pelezinha que eu falei para vocês por fora, tá? Então, plantas de cutícula espessa, como é que eu relaciono? Ambiente seco. Planta de cutícula fina, delgada, como eles vão chamar na nomenclatura. Aí, planta da onde chove muito, por exemplo, uma planta da floresta amazônica, ela não vai ter cutícula espessa, tá? Mas a caatinga vai. nossa, aqui eu acho que também. Né? Aqui nessa página elas estão assim, ó, estão se aproveitando, estão se afogando, na verdade, as plantas, meu Deus. A fundação de fundo teve um pai dando prejuízo, né? Uns roubos deles, tá bacana. E aqui não vão conseguir plantar, né? Porque eles não estão conseguindo Falta muito terra. encharcado. Falta muito encharcado, tem que fazer uma drenagem, né? Nossa, que legal de isso, né? É. Por que alagou toda a Grande do Sul lá? Não vou. foi. Terça-feira passada da aula lá, tava tranquilo. É que eu fiquei pensando. Teve uma as barragem próximas pra que ela fora me que veio. rompeu. Não, mas foi uma barragem pra fora que rompeu. E pelo meus pais ontem iam ir para Dom Pedrito e tiveram. E aí. Tu foi para Dom Pedrito? Não, meus pais é. E aí o asfalto rompeu de ponta a ponta. Duas vezes. Teve que sair às 10 da manhã. Aí tinha que. A gente só comeu. Aonde Dom Sul? Não. Não, Dom Pedrito. Ainda entre o Uli e o idiota. Ah. E aí meus pais iam ter que estar que meus pais viram isso e acho que meio de pouco, já tinham trancado já. Aí a única solução era ir Caçapava, só que aí dá 6 horas de viagem. Não, daqui pra Caçapava. Tem que ir lá e depois voltar. É uma baita Sim, horas. Sim, eu vou fazer em 3 pela mais Caçapava. Ah, mandei mais, eu perito. Ah, tá. Vai e volta, entendeu? E aí ficamos sul, porque não tinha como. Aí eles disseram que tinha um desvio. Não, vai e volta é 12 horas. Tinha 2 desvios. Tinha 2 desvios. Só que um tava ruim e um tava bom. Sabe o que fizeram? Os caminhões foram lá, 3 caminhões atolaram no desvio bom. E aí meus pais tiveram que pegar um desvio horrível. Demoraram 45 minutos só no desvio. Bucha. Na próxima vez eu vou editar todo. E tem alerta do desvio pra hoje. É, né?
Vai ter, Tem agora. Não, o Rio Grande tá horrível. O nível do mar tá. Ah, coisa de Pelotas aqui, ó. A bicho foi. Entrevistar a minha avó. E o Laranjal não teve que chegar, porque ela vou pra lá e pra cá. Não sei agora, deve ter ficado um pouco, né? Que eu tô lá. Partíssimo que tem que ser de Imagina. E aí, gente, olha só, voltando para cá, então, o que eu falei para vocês, se chove muito, tipo aqui, né? Do ambiente natural, aqui o nosso não é natural de chover muito, né? Então, parente uma época. Hã? Não tem parente que mora na Síria. Ah, Não tem na Síria. no... Tem que pegar a bola. E ela falou lá. Tem sim. Ah. Ela, quantos anos ela foi visitar? Deve ter baixado. Tu tá despertando aí, vamos focar aqui. Foca aqui. E aí, gente, que eu tava falando pra vocês, lembra quando eu falei pra vocês que a nossa pele vai enchendo, as células vão enchendo de queratina, vão morrendo e vão formando os calos, que vão defender o nosso corpo. A planta também vai acontecer que as células mais externas do revestimento vão se encher de cutina, também é uma substância impermeabilizante, vão morrendo e vão migrando também para a superfície. Então, para nós é queratina, para a planta é cutina. Mas é também parecida e vai formar cutícula exatamente do revestimento do vegetal. Quais são os anexos epidérmicos que a gente vai ter? Estômatos, que vão abrir e fechar para a passagem do CO2 e escape do oxigênio durante a fotossíntese, e também vai escapar vapor d'água durante esse processo aqui que agora a gente vai falar, que é a evapotranspiração. Da fisiologia eu vou explicar como é que funcionam os estômatos e como é que funciona a evapotranspiração, tá? Acúlio. Qual a diferença entre acúlio e espinho? Aí eu quero. Ah, sim. E aí? Qual a diferença? Eu sei que um se tu toca, quebra e outro não. O acúlio, se eu quiser retirar, ele quebra, porque ele é um anexo epidérmico. Lembra que a epiderme é o revestimento mais externo da nossa pele, do vegetal também, revestimento externo do vegetal. O que é o espinho, gente? Uma folha, um órgão da planta que atrofiou. Por que ele atrofiou? Para a planta não perder muita água por evaporação na folha. Quanto mais larga a folha, mais água ela perde por evaporação. Então, o acúlio, gente, ele é... Vou botar aqui, acúlio. Ele é um anexo epidérmico. Se eu quebrar, ele me retira com facilidade, não é um órgão. Quando eu falo de espinho, é uma folha atrofiada. E exatamente por que ela atrofiou? Para a economia de água. Onde é que eu encontro? Cactos. É bem clássico. Onde eu vou encontrar espinho, tá? Tenta tirar o espinho para tu ver. É duro, não consegue. Vai te rasgar com o dedo, não vai conseguir tirar. No acúlio tu quebra facilzinho. Tu vai dar uma rocha para alguém. Não, não tem. Uma vez eu tem uma vez eu inventei de tocar não sei que tira. não, no espinho, nesse folha de espinho, eu inventei de tocar, saí com o dedo cheio de espinho e começou a adormecer o meu dedo. E algumas tem na ponta, na verdade, tem algumas toxinas da planta mesmo, que ela tem para evitar herbivoria, inclusive o espinho. O espinho é um órgão também de proteção, né? Para evitar herbivoria. Que aí os animais não vão comer a planta, né? Então, gente, quando a gente fala do acúlio, é um anexo epidérmico. Quando eu falo do espinho, é um órgão da planta, tá? Então, até a folha é um órgão, né? Então, destaquem aí. Tricomas, já viram? O que são? Por exemplo, quando eu pego uma violetinha, a folha dela é toda peludinha, tão bonitinha, né? O boldo também, chá de boldo, aquele que a avó dá quando a gente tá ruim. Marcela, o boldo, não lembro se a Marcela, a folha dela é assim. Mas eu sei que o boldo a folha bem peluda, gente. Cansagem, aquela também, que a gente usa pra garganta, etc. Então, ela vai ter a folha bem peludinha, e essa folha peluda, na verdade, são os tricomas, que também são alguns para projeção de algumas substâncias que evitam a herbivoria, como o Luiz estava falando, né? E algumas outras também para proteção do próprio vegetal, como para algum atrito ambiental. Tá? Na violeta, o pecíolo e o limbo fazem parte da histologia também. Da folha. O pecíolo é o caminho da folha e o limbo é a parte verde da folha. Tá?
E as escamas, gente, também podem estar presentes em alguns dos vegetais, também para proteção. Suber, quando eu falo de suber, aí tu falou, né, Duda? O que é? A casca da árvore. A gente tem um exemplo comercial, por exemplo, o chá de canela, já tomaram? É uma casca de árvore, né? Então a gente compra canela em pau, é a casca da árvore, que eles vêm com uma coisinha raspando, então ela assim, se enrosca toda quando está retirando. Então isso é suber. Assim como também para o revestimento vegetal, tem algumas plantas como a cortiça, que vai produzir uma estrutura de suber bem grande, bem grossa. São células mortas, lembra que eu falei que as células mortas migram para a periferia do vegetal. Então, a gente faz rolha, a gente faz calçado, a gente faz cinto, faz tudo um pouco, né, como a cortiça. Então, a cortiça é exatamente a casca também da árvore, tá? Então, ó, pluristratificado, lembra que eu falei? Células mortas migrando para a periferia para formar o suber. E agora, quando a gente fala do parênquima, tecidos que vão preencher a estrutura do corpo do vegetal. São tecidos permanentes também. Então, a gente vai ter parênquima de preenchimento vegetal, tá? Dentro dele, a gente tem o clorofiliano e o parênquima também de reserva. Clorofiliano vem o palissádico e o lacunoso. Agora, eu vou fazer vocês uma imagem. Ai, que vai, eu acho que eu não mudei. Deixa eu fazer o desenho para vocês rapidinho. Eu achei que eu tinha colado nesse. Colei outro slide e mandei para vocês outro. O palissádico, gente, quando eu faço um corte, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Vou pegar uma folhinha para vocês entenderem meu desenho. Aqui, ó. Pecíolo, cabinho, limbo aqui, tá? E aqui tem as nervurinhas dela paralelas, nervuras centrais paralelas. Quando eu faço um recorte aqui na folha, gente, o que eu vou enxergar? Aquela cutícula, lembra que eu falei para vocês? Aquelas células sem clorofila. As células da epiderme. Vou botar a cutícula numa camada só, peraí. Cutícula. A epiderme estratificada, como eu falei para vocês. E aí eu vou ver isso aqui, ó. Parece um monte de palitinho, por isso que a gente chama de paliçada. E aqui, gente, nesse recorte do vegetal, lacunas se formando, por isso que a gente chama de palissádico e de lacunoso. Olha aqui. E ainda, gente, na abertura da folha, os estômatos, lembra que eu falei para vocês? Pode ser em cima, tem aquele revestimento também embaixo. Então, a gente epiderme embaixo, tá? E também vai ter embaixo. Então, os estômagos, eles podem estar aqui, ó. Vai formar uma aberturinha. O que acontece, gente? Então, aqui seria o palissádico, parênquima palissádico. E aqui seria o parênquima lacunoso. Forma lacunas, ó. Parece que ele é todo aberto. Aqui eu tenho vários cloroplastos. O que o cloroplasto faz no vegetal? Captura a luz para fazer fotossíntese. Então, aqui, gente, eu tenho, inclusive, se eu incidir luz, os cloroplastos se movimentam em direção à luz. Tá? Eu tenho tropismo, que a gente vai chamar, depois eu vou mostrar isso na fisiologia vegetal para vocês. E o parênquima lacunoso simplesmente vai ter a passagem desses gases por aqui. Então, no estômago, que parece um grãozinho de feijão, 2 grãozinhos de feijão, com uma aberturinha, entra o seu. Na verdade, aqui que vai ter aqui um feixe com xilema e floema. Então, metade xilema e metade floema. Chegou a seiva bruta, que é a água e os sais minerais, o que a planta vai fazer? Vai quebrar pela incidência de luz, lembra do palissádio? Eu vou quebrar lá no cloroplasto a água e vou armazenar energia. Vou mostrar isso na fisiologia vegetal agora para vocês. Vou armazenar energia e aí depois eu vou pegar o CO2. CO2 entrou pelos estômagos, tanto em cima quanto embaixo. A gente chama de epistomática quando o estômago está só em cima da folha. Hipostomática quando os estômagos estão embaixo.
E anfiestomática, quando ela tem estômatos em cima e embaixo, que é aquela aberturinha que agora eu vou mostrar para vocês. O que acontece? Entra o CO2, na segunda etapa eu pego essas várias moléculas de CO2 e vou construir um carboidrato, que o floema vai distribuir. Então, esses gases, gente, e a água vão passar entre essas estruturas aqui do parênquima, exatamente para fazer a fotossíntese, por isso que a gente chama, inclusive, de clorofiliano. Tá? Então, é uma estrutura bem importante aqui no vegetal. No palissádico é onde eu tenho os cloroplastos, tá? E o lactulose é simplesmente entre essas células que vai fazer a passagem do CO2. Quando eu falo, então, do parênquima de reserva, aí a gente vai ter, vou botar aqui do reserva. Aí eu tenho amilífero, aquífero, aerífero, tá? E dentro desses parênquimas, reserva de amido, reserva de água e reserva de ar. Exemplo, gente, no amilífero, reserva de amido. Aonde que eu vou ter? Na batata, né? Planta que produz batatinha. O lírio, por exemplo, já viram? O lírio, que ele interno de bota dentro de casa, ele produz uma batatinha, substância de reserva. Parênquima amilífero. Aquífero. Aí eu vou ter um exemplo no cacto. Não tem reserva de água dentro do cacto, para habitar no ambiente seco. Então é isso. E o aerífero, reserva de ar. Um exemplo é a Vitória régia. Lembra? Como é que é a Vitória régia? Aquela planta gigante que tem na floresta amazônica, tem umas imagens, mas até ela fez um índiozinho em cima. Quer dizer, ela reserva ar para a planta não se afogar, para ela não afundar. Lembrando que as plantas são de ambiente terrestre. Apenas as algas que vão ser de ambiente aquático. Então, uma planta que está no ambiente aquático, ela precisa se manter seca também para poder permitir fotossíntese e todo o processo. A Vitória régia é uma planta com uma angiosperma, uma planta com flor também. E ela tem essas bolinhas de ar. Quando a gente vai aprendendo a nadar, a gente bota uma boia, né? É a reserva de ar para a gente não afundar. A planta também vai ter isso. Interessantíssimo isso, né? Gente, ui, cadê o cabelo? Me puxou o cabelo, essa estrelinha. Colênquima. Lembra dos nossos tecidos de sustentação? Cartilagem e osso. Colênquima seria a cartilagem. Olha aqui, ó. Tecido formado por células vivas, alongadas, com reforço de celulose na parede celular. Quando eu falo da função, a sustentação, pouca resistência e muita flexibilidade. Não é a função da cartilagem, gente. A cartilagem ela não é da forma ao meu nariz, por exemplo, e ela é flexível, da forma à minha orelha, mas ela é flexível. Então, é parecido com a nossa cartilagem. Então, quando a gente fala de colênquima, aí vem para o exemplo de caule, gente. Planta herbácea, o caule ele é em forma de haste, lembra que eu falei? Flexível. Se o caule é flexível, prevalece colênquima. Capim, já viram como é que é o caule do capim? É uma varinha mole, flexível. Quando o tecido, até mesmo de uma, como eu falei para vocês, de uma dicotiledônia, também é considerado. E aí, gente, quando eu falo de um desenvolvimento de uma dicotiledônia que forma o caule lenhoso, quando ela é jovem, ela prevalece ainda colênquima. Lembra que eu falei? Nosso primeiro embrião, primeiro esqueleto no embrião, ele é formado por cartilagem. Lembra que eu falei isso? Sim. Então, e aí o que acontece com a cartilagem? Entra fosfato de cálcio e forma o osso. Aqui também, gente. Quanto mais lignificado o tecido for se tornando, deposição de lignina, agora eu vou mostrar para vocês, que é aquele que. Como é que chama aquele tecido? Que a gente tem os laços das árvores de Natal, parece uma palhinha. Feno. Aquele tecidinho, sabe, que parece uma palhinha, aquilo é um tecido lignificado. O linho é um tecido lignificado. Ele é produzido em planta do linho cru. E a gente tem um linho com vários processos de tratamento para formar os nossos tecidos mais finos que a gente tem hoje. Mas ele era, inclusive, considerado um tecido... Não, acho que não é feno. Menos feno, não é feno, né? Eu sei que é Malha.
Hã? Ah, Não, é que. Sabe aqueles laços cruz de árvore de Natal? Parece uma palhinha. Eu sei que ela me comprou esses dias esqueci o pra fazer as lembrancinhas no formato do Esqueci o nome comercial. Que a gente bota muito em árvore de Natal. Ah, agora tem. Os guris estão pesquisando ali. Então, o esclerênquima, olha aqui, ó. Quando a gente diz que uma pessoa está ficando velha, não estou pegando muita dano, a gente diz assim, a pessoa está ficando esclerosada, não é? Já está tendo aquele problema de memória de velho, sabe? Minha avó está ficando esclerosada, a gente costuma dizer, né? E aí vem exatamente porque esclero quer dizer velho. Então, o esclerênquima são tecidos mais velhos, encontrados em regiões mais velhas de uma planta. O Calvin usa um desses exemplos, prevalece esclerênquima e não mais colênquima, vai ser substituído pelo esclerênquima. Então, tem sido formado por células mortas, ao nome, né? Lignificadas e alongadas. A lignina, então, como eu falei para vocês, é exatamente esses tubos de rigidez que vão ser produzidos na parede do vegetal. Então, a célula vegetal tem a parede de celulose. Quanto mais velha ela for, mais espessa é a camada de lignina nessa célula. E aí ela vai produzir o linho. Isso aqui, ó. Isso aqui é o linho cru. Mas tem aí, como eu falei, você parece uma gradezinha, aquele tecidinho orientado que a gente usa na árvore de Natal. Que eu agora não esqueci o nome comercial, mas ele também é feito disso. Ah, fugiu não. Tô tentando lembrar agora. não tem ali no nosso imagem. É isso aqui, olha, né? Isso aqui, esse aqui, certo? Isso aí. Como é que é o nome do tecido? Ah, o nome comercial do tecido fugiu. Mas ele também é feito, então, como eu falei, o linho também é feito dessa maneira. O linho, gente, não era considerado um tecido mais verdadeiro. Juta. Opa, Que isso? Lembrou? Não, isso tem isso aqui, pior que eu lembrei mesmo. lá Nem tem a achei imagem aqui. desvinho e cisal. É, o sisal, mas é a juta. Na verdade, a juta, ela vai ter composta por isso também. Que é aquele... Claro, depois a gente pinta, não sei, tem várias coloridas que a gente bota na árvore de Natal, mas o cru, que é a juta, é o rústico que a gente Isso chama. aqui, ó. Isso aí. Ai, nada a ver, que isso. É um tecidinho bem, Interessante. bem rústico, né? E o linho, gente, ele só foi se tornar um tecido nobre muito tempo depois da escravidão. Os escravos usavam roupa de linho porque era considerado um tecido desvalorizado, um tecido de pouca qualidade. Tá? E hoje as roupas, quando são feitas E de hoje, linho, mais 100%. Exatamente, 100% de linho é mais caro do que a gente tem. Tá? Claro, depois da seda, né? Seda pura também tem seu valor. Tem seu valor agregado, não é isso? Então, lençóis de seda, imagina, né? Dorme com lençóis de seda, Luísa. Ah, 800 800 fios. fios. Eu não entendo isso de fios. Coisa isso aí. Ai, gente, eu não sei pra onde, mas eu comprei uma camiseta, uma camisa. vai encontrar de novo o teu cabelo. Boa, eu tô sentindo. Presta atenção. Eu comprei uma camisa do Dalina, naquele algodão egípcio, e pra mim é duro. Não É. é legal. Eu gosto de mais molinho. Tu sabe Porque que meu pai fala, mais meu pai odeia as etiquetas. Minha mãe compra essa camiseta caríssima. Ele pega e arranca as etiquetas. rasga. E às vezes rasga. Muito curioso. Eu olhava assim, tá com um buraco embaixo do braço, arranquei uma etiqueta. Ou aqui do ladinho, sabe? Arranquei uma etiqueta. Acontece, né? Então, o linho, como eu falei pra vocês, o sisal, é parecido com isso aqui também. É um tecido cru. Xilema. Lembra que eu falei para vocês que ele vai ser condutor de seiva bruta, tá? Então, ele é um tecido formado por células mortas e lignificadas. Lembra que eu falei para vocês que a seiva bruta, ela vai pela capilaridade, coerência e coesão das moléculas de água, que vão subindo pelo xilema. E ele é um vaso todo perfurado, tá? Então, quando a gente olha, isso aqui é um recorte, ó, do xilema, que bonitinho, né? Então, aqui mostrando para vocês que o xilema ele é formado por células mortas e lignificadas. Sempre que eu falar de morta, porque se encheu de lignina, lembra que eu falei? Células típicas, então a gente chama de traqueídeos, essas todas perfuradas, e tem algumas outras que não têm tanta perfuração assim, que são células que vão ter maior efetividade em conduzir a água, inclusive. Que é a teoria de Dixon, lembra que eu falei para vocês, que a planta vai puxar por conta dessas propriedades da água para dentro desse vaso.
Os elementos do vaso, então, são esses que não são perfurados. Então, ela conduz a seiva inorgânica no sentido ascendente. Lembra que tu estava falando ainda, né, Duda? Ascendente subindo na folha. Acho que não sei se foi a Duda ou se foi a Manu. Não foi a Manu, né? Ascendente. O floema, sentido descendente. Então, quando eu falo, a xilema é chamado de lenho também, tá? Floema ou líder, é um nome mais antigo que a gente usava. Tecido formado por células vivas e sem núcleo. Então, as células são típicas, algumas delas são privadas, ela tem uma plaquinha de comunicação entre uma e outra. E as células companheiras, elas vão ajudar na condutividade do floema dentro desse vaso. Então, o floema é seiva descendente, está descendo da folha para o corpo do vegetal. Então, a localização do floema é periférica. Lembra que eu falei para vocês que se eu tirar a casca da árvore, aqui, ó, tirando a casca. Se eu tirar a casca superficial, não prejudica o vegetal. Se eu tirar muito a fundo a casca da árvore, eu posso estar retirando aquela camada do floema. Tá vendo? Porque aqui tem a feloderme, floema. Se eu retirar muito fundo, eu posso chegar. Lembra quando eu falei? Se eu perfurar muito fundo a minha pele sangra, eu vou tirar o floema, eu vou ter prejuízo. E é isso que vocês falaram, da célula do tronco tá vivo para cima e para baixo tá morto. Porque não distribui floema. Aquele negocinho que é um... É anel. Oi? O que é aquele negocinho que é um líquido que às vezes aparece nos filmes que a pessoa usa? Acho que pra comer. É borracha? Não, é. Não? É um mel, não, né? Seiva. É uma seiva da planta. Aí depende da espécie da planta, ela vai ter um tipo de seiva. Tem alguns que são bem nutritivos e tem outros que são tóxicos. A maioria, inclusive, são tóxicos. No jogo de É. Sonas tem, ela me fala por outro. A maioria são tóxicos. Ah, óbvio, né? A maioria são tóxicos. Aquela planta que tem uma substância leitosa, né? Aquilo é tóxica para evitar herbivoria. Onde é que fica? Que isso? Fica. Até na folha. Não sei se você já viu, tem uma que é uma folha grande, tu espreme e ela faz semente, uma coisa branca. Nossa, sabe que Tóxico. meu pai sempre deixava o carro num lugar, assim, no trabalho dele. E sempre quando ele ia lá, tinha uma coisa em cima e ele nunca sabia o que era. E aí, depois de um tempo, não saiu mais em cima do carro. E foi uma substância que saía na Resina. folha É uma resina. da árvore e era pegajosa, assim, ó. Tem alguns pinheiros, eu acho que faltam também um pouco de resina. Depende da espécie da planta. Tem algumas que vão produzir essa resina, que é exatamente para evitar a herbivoria. Então, os animais, quando eles chegam e veem que aquilo ali é ruim, cola a boca, sabe? Então, eles vão evitar aquela planta. Assim como se tem o cheiro, inibe. Os óleos essenciais geralmente acabam afastando, às vezes, um predador de perto. Às vezes, alguns atraem polinizadores. Então, tem todos esses mecanismos que a planta vai desenvolver. Qual é o nome disso que serve as plantas? Resina. Uma resina. Herbivoria. Para evitar herbivoria. Evitar herbivoria. Que é comer os animais que consomem os vegetais, né? Tudo bem. Tá, estava aqui, ó, no floema. Então, gente, como eu falei para vocês, o floema, então o xilema está no meio. Ele está conduzindo pelo meio para cima. E por fora vem o floema. Se eu retirar aquela casca muito grossa, a gente chama de anel de Malpighi. Aí eu prejudico a distribuição do floema, por isso que ela apodrece para baixo e fica vindo para cima. Tá? Raízes. Aqui tem vários tipos de raiz, eu vou focar mais nessas duas que são as principais, tá? Raiz axial, ou pivotante, é a que a gente tem nas dicotiledôneas, lembra que eu falei pra você? Então tem um tronco central, tem um eixo central, ó, aqui eu vou mostrar pra vocês, e as ramificações laterais. E ela tem a zona pilífera, que é de pelinhos, onde ela vai fazer a absorção da água, por capilaridade, pelas propriedades físico-químicas da água, eles chamam de teoria de Dixon. Na fasciculada ou cabeleira, lembra fios de cabelo enredados. Não parece um tubo de cabelo quando cai da escova. Então, ela é mais primitiva, ela não é organizada como na raiz axial ou pivotante. Então, por isso que ela está na monocotiledônia e essa daqui está na dicotiledônia. São as principais. Se tu olhar uma planta que produz o tronco lenhoso, geralmente essa raiz axial ou pivotante. Se eu pegar uma planta herbácea, é a raiz Então, cabeleira. significa que essa raiz, a gente come ela. O broto de alfafa a gente come. Um brotinho, na verdade é uma ramificação que a gente vê ali, A né? cenoura não é uma raiz? Ah, sim, da cenoura, aí sim, uma raiz axial pivotante. Cenoura é raiz. A cenoura,
a beterraba. Olha só que Tudo que vem interessante. da Batata doce, gente, é raiz. Tá? Porque o que tu vê na batata doce? Às vezes não vê um pelinho por fora, não vem os pelinhos. Aquilo é a zona pilífera, mostrando que é uma raiz. A cenoura também, às vezes tem uma palhinha saindo para fora, assim, né? Um pelinho. Então aquilo ali mostra que é raiz. E a batata inglesa, o que que ela é? Caule. Caule tuberoso, que a gente chama. Cebola também, caule bulboso, parece que forma camadas, uma dentro da outra, mas aquilo é um caule. Aonde é que está a planta quando nasce a cebolinha verde? E a raiz para baixo dela, aqueles pelinhos na borda da cebola. Então aí a gente vê que aquilo é o caule que se desenvolveu. E aí já é uma questão interessante também. Quando eu comparo a batata doce com a batata inglesa, uma dessas é os pelinhos, como eu falei na batata doce. E outra coisa que a gente vê na batata inglesa é o olhinho. Que a gente diz que essa batata tá cheia de olhinho, é meio difícil de descascar, porque tu descasca e fica aquele coisa enterrado. Então o olho da batata que a gente diz, aquilo, gente, são as distribuições entre o nó e o entrenó do caule. Que a gente vê muito no bambu, por exemplo, né? No bambu a gente vê assim, ó, ele todo recortado. Então aqui é uma região que a gente chama de nó e aqui o entrenó. Nó, a dilatação, e o entrenó. Na batata inglesa seria exatamente aqui que eu vejo o piolinho. A divisão entre o nó e o entrenó. Tá? Mas é espalhado, né? Bom, desse aqui foi O espalhadinho. exercício 2, que planta é essa? De que grupo que é? Porque eu O realmente que tu acha? eu achei que pode uma bio. Isso é uma samambaia. É uma pteridófita. Isso é uma samambaia. Lembra que eu falei que pteros lembra embrião? Que ela parece um embriãozinho humano enrolado. Está mostrando exatamente A gente isso. vai ter isso ou histologia? Bota de histologia aquele lá. Agora eu posso colocar aqui pra frente que não tinha nada. Tá? Aham. Não pode. Fica à vontade. Eu deixei Não vai passando chover. claro. Não vai chover. Não vai chover. Eu deixei lá do lado e eu fico preocupado. Tá aqui. Começa a anoitecer, né? É, vai entrar. Meu Deus, cara! Nossa, leva adiante. Pior que eu não soube identificar em um primeiro momento, eu fiquei. Será que tá me enganando e ela abriu volta? Mas não, entendeu? Olha só. Eu gosto da parte da botânica, só não gosto da parte da. Essa que a gente estava vendo. Ah, isso. Morfologia é importante, é muito importante morfologia. Não, morfologia não. É isso que eu digo pra você. Qualquer parte. Ai, muito chata, umas coisas muito loucas. Tipo, estrutura de uma raiz tipo de raiz. Eu nem aprofundei muito aqui para vocês. Depois do vestibular a gente até pode ir um pouco mais, né? Eu tenho que saber, por exemplo, assim, ursos aí, sim. e tipo, tem que saber, tipo, dos frutos lá, aquelas partes. Isso que eu vou mostrar para vocês agora. Mas é facinho, gurias, é facinho. Vamos ver aqui. Olha aqui, ó. Aqui eu tinha mostrado para vocês, na verdade, são as partes da flor. Olha aqui, ó. Então, oi. Demorei bastante. Muito obrigada. Você faz falta, Rafael. É, faz falta. É que acaba, ele tem que pedir, uma coisinha que a gente faz, você sabia que você tem que estar muito grave. Vamos usar como sabedoria. Eu quase que eu esqueço. Não, é que esse quadro ele não estava agora, ele era o melhor quadro até. Agora eu acho que é a caneta azul. Ele tá Eu acho que usando- essas duas canetas estão velhas, por isso que elas Eu te estão vejo. desfazendo, ó. Elas Ele estão trocou a- Eu troquei a carga da E não frente adiantou. agora de manhã. E não adiantou. Agora ela tá querendo, ó. Mas ela vai falhando, ó. Ah, que estranho, vou ver depois. Eu acho que a ponta que tá. Tem pontas novas aí que eu trocar, tem que ser Legal. não tem que trocar com ele. Porque a verde, olha aqui, ó. A verde é nova e ela tem. Tá, vou ver. É, não é o quadro. Eu acho que é a caneta, não é o Beijo. quadro. Obrigada, Ana. Beijo. Então, olha só, gente. O que eu tinha mostrado para vocês, as anteras. Então, o androceu, na verdade, né? A estrutura de reprodução masculina. Então, a gente tem a antera e o filete, que é o que vai prender ela. No estigma, aqui, ó, a gente tem aqui ó, uma parte feminina. Na verdade, isso aqui tudo é o androceu. Ó, aqui é o óvulo lá dentro, o ovário por fora, o estigma lá em cima e o estilete alongando a estrutura do vegetal. Parece um vaso, né?
aqueles quadros solitários, que a gente diz que a gente bota uma roda dentro de casa, parece. Então, isso é o gineceu, tá? Ou pistilo também, que a gente chama, que é o órgão de reprodução feminina. Aí vem outras partes da flor que a gente não falou. A gente falou das estruturas de reprodução. Quem são as pétalas? As pétalas estão logo ao redor do androceu e do gineceu, e elas geralmente vão ser coloridas como um atrativo para a polinização. Lembra que eu falei para vocês que as aves enxergam muito bem as cores? E insetos também, na maioria das vezes, eles enxergam as cores. Só que o inseto ele vai ser muito mais atraído pelo cheiro do néctar que vai ser produzido aqui no meio do que pela pétala, pela cor. Mas o beija-flor, por exemplo, vem pela cor. Tá? Então, quando tu vê uma árvore colorida, cheia de flores coloridas, geralmente tem beija-flores na volta. Tá? Sépalas, mesmo número que as pétalas, é o que eu falei para vocês, só que elas são verdes, geralmente na planta. Tá? Geralmente, tem algumas que a sépala também vai se desenvolver mais. Então, a flor de hibisco, que eu falei para vocês que é parecida com essa, ela tem sépalas ao redor e as pétalas aqui em cima. Como é que eu chamo o conjunto de pétalas? Corola. Não, legal. Conjunto de pétalas. Nome do carro, né? Pensa assim, ó. Corolla é um carro bonito, né? Então, se é visível, se chama atenção, é a pétala. Tem Corolla, não? Tem a nossa colega. O dela Corolla. É pobre, humilde. Então, Corolla, lembra da Luiz? Corolla, conjunto de pétalas. Eu sou do povão, Letícia. Sei, povão. Eu conheço povão. Minha colega sabe, eu sou do povão, né? Conjunto de pétalas de sépalas. As sépalas são as verdes, lembra que eu falei pra vocês? Aí eu vou chamar de cálice. Por quê? Gente, se eu retirar essa estrutura aqui, não parece que uma tacinha? Faz muito sentido. Então é por conta disso, tá? Olha aqui, ó, Luiz. Se eu retirar essa estrutura de cima, não parece uma taça aqui? Parece. Então, por isso cálice. Da ceia, Meu Deus, sim. Cálice. Parece um cálice de vinho. Por isso que são por fora. Então, então te lembra do carro, que é bonito, que chama atenção, que são as pétalas. Viu, colega? Que são as pétalas. Quando a gente fala de cálice, ou cálice de vinho, uma tacinha, então tá embaixo. Tá? Então, aí a gente está falando da sépala. Aqui a gente tem o receptáculo floral, que é a base, né, do cálice, né, que a gente estava mostrando aqui, é onde prende a flor, literalmente, e o pedúnculo é o cabinho também. Pecíolo na folha e pedúnculo no cabinho da flor. E aí, gente, aqui mostrando para vocês, ó. Como é que é a constituição dos estames? Então, os estames são as estruturas masculinas, lembrando, né? Ó, ele tem a antera, né? E o filete, que é o que prende. Então, na ponta das anteras, ó, a gente tem um microsporócito que, por meiose, vai gerar os micrósporos. Os esporos pequenininhos, assim, tá? E aí, micro é sempre o masculino, macro feminino, micro o masculino. Então, o que acontece? Vão gerar os grãos de pólen, que vai ter o tubo vegetativo e o tubo germinativo. Lembra da dupla fecundação? Exatamente, a gente vai participar. Então, olha só, durante a germinação, o segundo núcleo espermático, ó, aqui tem o primeiro núcleo espermático, aqui tem o segundo, são os dois, isso aqui que a gente está vendo. O que vai acontecer? Vai ter a formação do tubo polínico e o núcleo vegetativo vai fazer esse processo da fecundação. E aí, o que acontece? Na estrutura de reprodução feminina, também dentro do ovário, vai ter o óvulo, né, que vai ser o produto da fecundação, ele gera, por meiose, 4 células haploides, é o gameta feminino. Só que só uma, lembra que na mulher também só um se desenvolve bem? Aqui também, ó, só um vai ser grande, ó, vai ser bem desenvolvido, que é o megásporo funcional. Isso, megásporo funcional, reduz o número cromossómico. E aqui tem os núcleos polares, as antípodas, que são as células aqui em cima, e as sinerges, que são as células aqui embaixo. E a osfera do meio, entre as duas sinergias. O que vai acontecer, gente? Olha aqui, ó. Meiose gera o pólen, lembra que eu falei para vocês? Gera o gameta, que vai emitir o tubo polínico, então por mitose ele vai gerar o gameta, lembra que eu falei? Que a planta sempre produz gametas por mitose. Então a meiose vai gerar o esporo. Lembra?
aquele esquemão que eu botei para vocês na aula passada, meiose gera esporo. O esporo por mitose gera os gametas. Então, vão ser 2 gametas masculinos que vão ser gerados que vão fazer essa fecundação. Então, aqui, gente, ele emite o tubo polínico e vai lá dentro para fazer a fecundação no óvulo. Olha aqui, ó, tem a oosfera, os núcleos polares, a sinérgica, né? E a oosfera aqui no meio. Olha o que acontece, botei aqui no esquemão para vocês, tá? Polinização, tá? Direta ou indireta. Então, o saco embrionário, quando ele está apto a fecundar, ele libera substâncias químicas que vão atrair o grão de pólen. Quimiotaxia, que a gente chama. Gameta feminino sempre atrai o gameta masculino. Lembra que eu falei com vocês? Quando a gente faz o processo da fecundação humana também. Se vocês nunca ganharam uma corrida, eu fui espermatozoide mais rápido. Hoje a gente já sabe que não é o mais rápido. É o que tem também compatibilidade química com o óvulo, que é o ovócito secundário. Tá? Aqui também. Então, ocorre um rompimento de uma membrana externa, olha só, do grão de pólen, que a gente chama de exina, expora, tá? A membrana externa do grão de pólen. E a membrana interna, que é a intina, que é do grão de pólen, ela inicia o crescimento citoplasmático do tubo polínico, ela alonga lá dentro para fazer a fecundação. Quinto passo, ó, o núcleo, lembra dos 2 núcleos, vegetativo, vamos ver aqui, ó, núcleo vegetativo e núcleo germinativo, tá vendo? Tem 2 núcleozinhos que vão formar na divisão dos micrósporos. O que vai acontecer, gente? O núcleo vegetativo degenera, formando a parede do tubo, aquela paredezinha. E o núcleo germinativo divide por mitose, originando os 2 núcleos espermáticos. Os espermatozoides, entre aspas, lembra que eu falei para vocês? Então, o gameta masculino já é gerado por mitose. Lembra que eu falei no esquemão? Então, é isso que vocês vão se lembrar. Aquele geral, não vem com detalhezinho especificado, que aí fica mais difícil de decorar, né? Tem que decorar, não adianta, acaba tendo que decorar. Então, entende aquele esquema que vocês vão acabar chegando aqui. O núcleo germinativo, então, dividido por mitose, ele gera esses núcleos espermáticos, que são os gametas masculinos. Aí tem o 7º passo, ó. No saco embrionário ocorre uma dupla fecundação. Lá dentro ocorre uma dupla fecundação. Gametas masculinos preservam através da micrófila, que é aquela abertura do saco embrionário, tá? Aqui, ó, essa abertura, tá? Ocorre, então, ocorre a primeira fecundação, desculpa, né? E depois ocorre a segunda fecundação. A primeira, união do núcleo espermático com a oosfera, tá aqui no meio. Esse é o que me interessa no óvulo, é o gameta que vai ser fecundado, que vai gerar o embrião, que é a semente, tá? Segunda fecundação, segundo núcleo espermático, que se dividiu por mitose, vai se formar com os núcleos polares, ó, e vai originar o endospermo, o albúmen, a substância de reserva da semente. Lembra que eu falei para você? É tipo placenta? Como se fosse uma placenta. Porque a placenta vai nutrir o embrião, pode considerar com a placenta também. Vamos fazer sempre comparação com o humano que cola, né? Então, e depois inicia, aí vem a questão, ó, a fase de senescência. O que é senescência? Queda das outras estruturas da flor. Aí vem a questão. Lembra que eu falei que a fecundação ocorre na mãe? Então, é o ovário fecundado e desenvolvido que vai gerar o fruto, tá? E o que tem dentro do fruto? A semente. A semente é o embrião. É o embrião que foi aquela fecundação que eu falei, entre a oosfera e o outro núcleo espermático. Faz muito sentido seu óvulo, porque, tipo, protege, né? Exatamente. Protege. Na mulher também, a gestação no dentro da mãe, né? Então, é o desenvolvimento do ovário, ali, né? A diferença é que não tem útero, é o ovário que vai ser fecundado e desenvolvido. Então, gente, aqui eu mostrando para vocês um pêssego, né? Estou mostrando para vocês, ó. Quando fez a fecundação, cai tudo que é a pétala, céfala, e fica a parte do meio, que é o ovário fecundado desenvolvido. Aqui dentro tem o caroço, o pêssego, é o embrião, tá? Então, a semente é o embrião. Qual a função do fruto? Dispersar a semente para cair em outro ambiente e germinar uma nova planta. Aqui é um esquemão. Isso aqui vocês podem imprimir, deixar na parede do quarto de vocês, mais para o vestibular que para o Enem. Eu falei, o Enem não é tão cobrado assim, mas é uma comparação entre briófitas, pteridófitas, gimnosferas e endosferas. A fase esporofítica, a fase gametofítica, o encontro dos gametas, como é que acontece? Se é pela água, se é pelo tubo polínico, tá? Então, aqui está diferenciando como é que é o nome do aparelho masculino e feminino, tá?
Tá nos slides que eu mandei pra vocês, pode tirar print. Ai, que outro, eu não Tá tenho. nos slides que eu mandei pra vocês. Do grão de pólen, da polinização e os exemplos. Então aqui vocês podem imprimir e deixar em algum lugar. É tudo que a gente já falou. Qual que é a imprimir? Essa daqui, ó, tabelona. Depois Depois imprimem e deixem em algum lugar para vocês estudarem, lerem. Histologia. Polinização. Então, eu transporte o grão de pólen até o estigma, tá? Para fazer essa fecundação. Então, ela pode ser direta ou autopolinização, quando o pólen cai na própria flor. Não é preferência. Lembra que eu falei que a preferência é fazer fecundação cruzada? Então, a planta vai ter formas, inclusive, de evitar a polinização direta. Na maioria das vezes, ela não quer se autofecundar porque ela não gera variabilidade genética. A dioicia, as flores são de sexo separado. Isso já evita a autofecundação, ela mesma se fecundar. Flores com sexo separado. A dicogamia, aí as estruturas vão amadurecer em épocas diferentes. Proterandria e protogenia. Proterandria, o androceu vai se desenvolver primeiro antes do gineceu, na mesma flor, tá? E a protogenia, o gineco, lembra que eu falei? Gineceu, parte feminina. Então, a parte feminina vai se desenvolver. Proto-primitivo, desenvolve primeiro. Ou desenvolve primeiro a parte feminina ou a masculina. Isso é o que a gente chama de dicogamia. Já caiu uma questão no Enem, agora não lembro que ano que foi, perguntando sobre dicogamia. Eu não sei, Enem foi fácil. Não, mas foi no Enem. Mais antigo, é. Foi ano Eu passado. não lembro que ano, mas já caiu. Segundo ano. E a ergogamia é uma barreira física, onde a parte da antera não tem capacidade de alcançar o grão de pólen, de alcançar o estigma. Que é isso aqui que eu estou mostrando lá. Está curto, tá vendo que as anteras estão curtas? Então não alcança porque não está lá em cima. Então é uma forma de evitar também a Esse autopolinização. negocinho do leite de leão que a gente passa o grão. Leite de leão, aquilo ali vai dispersar semente. Na verdade, a sementinha dela é seca na ponta daquilo ali. É muito bonitinho de ver, né? Eu acho uma graça na época da primavera, né? Tu vê bastante. Então, a heterostilia, gente, olha aqui, ó, o filete curto e o estilete longo. Aqui, ó, aqui é a flor de hibisco, olha que bonita. Ai, é mesmo. Florzinha de hibisco, acho que foi essa que a gente pegou lá pra ver, mas eu acho que você tá bem desenvolvida agora. Nessa época das suas chuvaradas, senão tá ainda tudo, né? E aqui parece um veludo, ó. O meu não tem um também muito bonito, bem de hibisco? Tem aqui a rosa, tem a vermelha, tem várias cores, né? Tem a amarela. Não, é uma que tem branca. essa mesma estrutura, só que ela é, tipo, pra baixo. Assim. Chamam ela de bailarina, não? É, vestido de bailarina. É. Eu parece um vestido de bailarina, sabe? Cabeça pra baixo, né? Eu acho que chama assim. É aquela de isso aqui, é chá de hibisco, a modinha da Deus, né? Que é pra emagrecer. Na verdade, isso aqui é pra evitar. Ele é diurético, então ele vai evitar os inchaços, os líquidos que a gente faz no corpo quando a gente come demais. Às vezes acumula muito líquido e engorda também, né? O emagrecedor é fazer atividade física e Muito acabou. forte, muito forte. Machado, vai desinchar, ele vai ajudar. Tudo que é diurético vai ajudar a desinchar. Então tá na modinha. Gente, quando a polinização é feita pelo vento, a gente chama de anemofilia. Lembra que eu falei que as gimnospermas já fazem isso? Mas também tem a parte dos pássaros, que a gente chama de ornitofilia. Ornitologia, inclusive, é o estudo dos pássaros, dentro da biologia. Insetos, entomofilia, tá? A parte da entomologia estuda os insetos, por isso que chama de entomofilia. Morcegos são chamados de quirópteros, então quirópterofilia. E moluscos, a gente chama de malacofilia. Alguns moluscos transitam entre uma flor e outra e levam um grão de pólen de um lugar para o outro. O que é o fruto? Ovário, fecundado e desenvolvido, tá? Então, ele tem 3 partes, que é o epicarpo, a parte mais externa, a casca da fruta, né, que a gente diz. O mesocarpo, geralmente, é a parte carnosa do fruto, e o endocarpo é essa parte de dentro que envolve a semente. No mamão, gente, é bem evidente. Epicarpo, o mesocarpo, que é a fruta que a gente come mesmo, e aquele monte de fibras que a gente vê dentro do mamão é o endocarpo, tá? E aquilo ali dentro, aí vai ter a semente, aí tem várias sementes. Aqui tem um só, que a gente vai chamar de drupa, quando tem
baga quando tem muita semente e drupa quando tem caroço. É uma das classificações que a gente vai ter no fruto. Então, quais são os frutos carnosos? O pericarpo vai acumular substância de reserva e vai ser suculento, essa parte aqui. Entre o peri e o mesocarpo vai ter o desenvolvimento da parte carnosa. Então, eles podem ser a baga, ó, quando as sementes se separam com facilidade. Vou dar uma relação para vocês agora. Estamos com os olhos apavorados, né? Mas diz assim, ó, a fulana é bagaceira. Ou a roupinha que ela é bagaceira. Tem tudo que é lojinha dessas lojinhas de tudo, tem um monte. Ah, eu comprei uma blusinha bagaceira. Aquela que tem todas as lojinhas de tudo. Vai ver milhões de pessoas iguais. Tem um monte. Então a gente fala da semente. Tem um monte de semente. Então não tem valor, não é uma só. Tem um monte. As blusinhas que tu vai ver bagaceiras, tu vai ver um monte na rua, né? Aí as que o Luiz compra, né? Elas são as mais ricas, então elas são as drupas, só tem uma. Ele vai comprar uma peça exclusiva numa loja, só tem uma. Tá, tô pegando teu pé. Mas é só para você lembrar. Só para você lembrar. Então a drupa, quando só tem uma, é o caroço. Inclusive vai ter uma fusão da parte do endocarpo, né, como para a formação desse caroço. Então é o caroço. Tá? Então lembrem disso. Baga tem muito, e quando só tem um, o caroço é a drupa. Tá? E aí, aqui, ó, o endocarpo vai se fundir com a semente. Isso vai formar o caroço. Então, a semente está lá dentro. Quando eu abro o caroço, a semente vai estar lá dentro. Frutos secos. Aí o pericarpo não vai acumular substâncias de reserva. E aí a gente vem com o exemplo das leguminosas, né, gente? Por exemplo, o feijão, a ervilha, tá? A produção de uma vagenzinha, tá? A ervilha que mostrou para vocês, as ervilhas de Mendel, né? Que vocês vão trazer traumas também na genética. E quando a gente fala ali, ó, aí o dehiscente, ele abre depois de maduro. Ele amadurece naturalmente, ele vai se abrir. E aí é o contrário, né? Então, a gente fala assim, a fulana é indecente porque ela se abre com facilidade, né? A gente fala o contrário. Então, o indecente é quando não se abre com espontaneidade. Por exemplo, o amendoim é difícil de abrir, né? É difícil de abrir a casquinha dele, tem que quebrar. Então, o fruto partenocárpico não é produto de fecundação. A banana é um exemplo dele. Quando eu corto a banana, eu vejo esses pontinhos pretos ali. Se eu cortar na longitudinal, eu vejo mais. Aquilo são os óvulos. O ovário não ele vai se desenvolver como um todo sem fecundação. Então, são óvulos não fecundados. Não é sementinha. E o morango, qual é? O morango, cada sementinha do morango é um fruto. Ele é um falso fruto. O que se desenvolveu ali? O receptáculo floral. Então, quem são os pseudofrutos? Pseudofrutos são falsos frutos. Tá? Pseudo quer dizer falso. Aí tem os 5, por exemplo, caju, né? Aí a gente tem aqui, ó. O que é o fruto? A castanha. O caju inteiro é o pedúnculo floral. Parece um pimentão, né? É aquela parte de baixo. Na maçã também, gente. A sementinha lá dentro, isso aqui é um fruto. Isso aqui tudo é o receptáculo floral que se desenvolveu. Morango, composto, ó. Cada sementinha, o que é? Eu me distraí, desculpa. Cada sementinha dessa, gente, é um fruto. E dentro dele, imagina abrir o morango para ver lá dentro a semente, né? Você tem que abrir dentro dele para ver a sementinha dele lá dentro. E cada coisinha dessa é um fruto. Então, isso tudo é o receptáculo floral que se desenvolveu. Olha aqui se vocês não enxergam as sépalas aqui. Isso aqui não é a sépala, aquela parte que parece um cálice, que a gente ainda diz, não, o conjunto das sépalas. Então, quando eu olho o morango, aqui vem um pedúnculo, que é o rabinho, as sépalas que a gente tira para comer, e o que a gente come é o receptáculo floral. A sementinha é o fruto. Por isso que a gente chama de falso fruto. Outro que é o múltiplo de inflorescência, aí vem a parte da inflorescência, que a gente chama, cada coisinha dessa, gente, é um frutículo no abacaxi. Então, ele tem múltiplo, porque ele tem vários também. Eu vi um vídeo no TikTok que a pessoa matava e saía as coisinhas separadas. Exatamente. Então, para vocês verem que também vão se formando. E o que tem em cima é a sécula, não? Aqui vai ser É a coroa. é uma coroa, né? Porque esse conjunto ali, né? Ele vai ser espetado, né? Vai ser... Mas é bem bonitinho de ver Isso também. aí Né? tá mole, porque o abacaxi tá bom. Se ele solta com facilidade, ele tá maduro. É uma das formas de ver se o abacaxi tá bom ou tá verde. Tá? Gente, a parte da fisiologia,
Eu acho que eu vou deixar para a próxima aula para gente falar. Vamos falar, fazer as questões. Que horas são? Meu relógio está no 7h23. Tá. Vamos fazer as questões? Aí é embora. Calma, tia, não vai te Não tem aula. Vamos fazer as questões para dar tempo e a gente volta a continuar. Não vai ficar na aula próxima. Olha, querida chata. Ah, Ah, pô. Vai deixar lá Eu no queria, mas eu vou. então vamos para escrever. Segunda-feira eu já começo. Ele tá que nem sabonete molhado, louco, para escrever pelo meio dos dedos. Tá bom. Tá número 1, gente, é tranquilo. Olha que o gabarito tá ali, tá? Eu quero saber aonde. Essa aqui, ó, a lista Eu 10. não tenho essa folha. Eu não Não tenho. me deu. Não, eu te dei sim. Não me Eu te deu. dei a E é minha. quinta-feira. Eu te dei na outra aula, né? Eu te dei. Tanto que eu pedi pra Andressa imprimir outra pra mim. Eu tenho. Eu te dei a minha. Ah, Falador. Gente. Nunca mais vou pegar o dela. Gente, olha só. Acho que a número 1 é bem tranquila, né? A número 1 ela vai falar da adaptação ao ambiente terrestre, as coisas que tem uma cutícula espessa. A bergamota, o que ela tem? Um monte de semente. Ela outra, gente, tomate e fruta. Eu mostrei ali para vocês, né? Diz que é legume. Então, legume é tudo que tem a vagencinha. Feijão, lentilha, ervilha, tá? Então, por exemplo, pimentão não é legume, é um fruto, baga, tem um monte de semente. A bergamota, fruto baga, tem um monte de semente, tá? Aí tem um monte de limão, tá? Tem um tipo de limão que ele é partenocárdico. igual a bergamota. Tem uma laranja também que é partenocárdica, tá? Mas é aquele sem semente. Aquele limão. Eu já peguei uma vez, jurei que era uma bergamota, assim. Essa folha. Deve ficar bem baturinha. Ah, o limão bergamota. Nossa, comia assim, eu... É o limão bergamota. É essa folha. Essa mesmo, meu amigo Luiz. Meu querido amigo Luiz. Então, gente, a número 1 eu acho que é tranquila. Vamos fazer a 2, então, que deu dúvida já nas gurias aí. Né? Então, a Se a gente número 1, empurra aí. adaptação ao ambiente terrestre é a cutícula, tá? Que ela vai fazer esse revestimento para não perder água por evaporação. 2, gente. Observe o desenho abaixo e marque V para verdadeiro ou F para falso ao lado das proposições sobre este grupo de organismos. Depois marque a alternativa onde você acha a sequência correta. O que eu mostrei ali para vocês na figura? Lembra que eu falei ainda? Nas pteridófitas, o nome pteros lembra embrião e fito vegetal. Quando eu olho bem do ladinho ali, ó, do lado esquerdo, parece um feto humano. No embriãozinho, bem no começo da gestação. Então, por isso que a gente chama ela de pteridófitas. A samambaia. Peraí, mas a 2 não diz isso. Onde que diz a 2 isso? Não diz, é na figura. Ah, tá. Então, É o embriãozinho aqui, ó, bonitinho, enroladinho. é uma árvore. É o embrião da planta. Só que eu tô comparando com o embrião Tá, isso é uma folha ou uma? Vamos começar por aqui, aí. peraí. Tá. O caule da samambaia, a gente chama de rizoma, é um caule subterrâneo. Tá vendo? Tá, Então, embaixo, tudo isso aqui é um caule. tá. O que está desenvolvendo ali? As folhas. E o embriãozinho vai Isso é gerar uma folha. folha. Isso é olha só, tá vendo? Isso aqui é a folha composta. Eu já ia marcar que era uma árvore. Pra mim, isso aqui era uma É uma árvore. folha Tá, composta, entendi, tá? Porque é entendi. uma subdividida. Então, olha só. Lembrando, isso é uma samambaia, então desenho de uma samambaia. Então, a primeira fala que são organismos vasculares. Tem vasos? Tem. Tem. As briocas que não tem. Samambaia pteridófita tem, então é verdadeiro. Mas não. Oi? Mas não é isso que marca o uso do ambiente terrestre, né? Não, não é isso. Na verdade, marca o desenvolvimento maior da planta, que tem outra questão que você vai perguntar isso, tá? Ela pode crescer mais, mas a conquista do ambiente terrestre ela só vem nas gimnospermas com o tubo polínico, tá? Que é uma questão que eu quero fazer com vocês ali também. Né? Porque a samambaia, a venca, ela ainda vai ser encontrada em ambientes onde tem a água em abundância, porque ela depende da água para reprodução. Ela ainda Todos dependem da água para reprodução. não, briófita e pteridófita. Tá. Gimnosperma é vento e a angiosperma pode ser vento, passarinho, inseto. Sim. Porque Eu estou respondendo, não? é que ele está enfatizando que ele sabia, ela não sabia. Né? Não Burra, conhece muito, né? Também ela não está acostumada, né? Depois, gente, habitam locais úmidos
A Vitor, presta atenção, Guri. Tá, não, essa aí é falsa, porque eu sei que minha mãe não dá água pra ela. Não vai. Essa não vai, eu sei. A Vitor, na verdade, ela depende da água ainda para reprodução, mas ela já consegue Esquece. E ela, inclusive, pode botar samambaia no sol, a pico, que ela não vai morrer, né? Depende do sol. Não. Mas ela sobrevive bem no sol também, uma briófica não. Então é falso a segunda. Depois, são heterótrofos. É autótrofo, né? Planta faz fotossíntese, então são autótrofos, é falso. Dependem da água para a reprodução sexual, né? Com certeza. Você vai ver. É direto. E pertencem ao filo briófita. Errado. Vamos lá? Pteriófita. Então, estamos com a letra E. B, falso, falso, B, falso. Tá? A segunda, olha, por que as briófitas não se desenvolvem muito mais do que as outras plantas? Ausência de vasos produtores. Direto, letra A, tá? Bem direitinho. Aí depois você não direto. Viu? Peguei tua carona. Gente, a 4 vai falar sobre quem conduz seiva bruta e quem conduz seiva elaborada. Não vou ler porque vocês não vai dar tempo, mas quem conduz seiva bruta é o xilema, seiva elaborada floema. E isso surge, né, os vasos condutores pela primeira vez nas pteridófitas. Então seria a letra D, xilema, floema e pteridófita. A 5 é metabolismo. Como eu vou explicar a fisiologia na próxima aula, vou deixar para você depois. A 7 também é do Enem, não é? A 6 é uma de ecologia, você vai falar que as plantas são produtores, né? Então também uma bem direta, né? A 7 é hormônio, então vou deixar também para a outra. A 8 também é hormônio. Aqui da flor, na número 9, gente. Sobre a estrutura das flores, é correto afirmar que cortou um pouco a imagem, Anitta. Desculpa, gente, não acabei não vendo que cortou. O néctar é um líquido existente nas flores que produz gaveta. Néctar produz gaveta? Não, ele só tem um cheiro adocicado que vai atrair polinizadores, tá? Cálice é um verticilo composto pelas pétalas. Não, é pelas sépalas. Lembra que eu falei? Então tá errado também. O androceu é a parte masculina da planta, ok. Mas inclui ovário, chulete e estigma? Não. São os órgãos femininos. E a letra D, corola é um verticilo composto pelas pétalas. Lembra que eu falei que a pétala chama atenção, a corola também chama atenção, então relaciona isso. As quais possuem cor e forma adequadas aos animais polinizadores que pretendem atrair. Certinho, tá? Então é a letra D na resposta. A 10 pergunta diretamente o que é um fruto, que é o ovário, secundário desenvolvido, então a letra E, ovário. Aí essa música aí, alguma coisa. A 11 caiu, na verdade, em zoologia, não caiu no Enem, zoologia, lá na migração das larvas de animais. Larvas de animais. Pode foi ano passado. Acho que ano passado eu não fiz, no ano atrasado. Fototropismo também, Mas caiu. Mas outra caiu em zoologia falando de fototropismo também, que é o movimento em direção à luz, que as plantas vão realizar. Vou falar com vocês depois. Só para a gente fechar a 12, que é do Enem de 2019. Ela está trazendo elos evolutivos entre as plantas. Isso aqui é um cladograma. Então, ele mostra ali, ó, desde as plantas hepáticas ali. Dá? 11? É. A 11 é fototropismo positivo, letra B. Tá? Mas eu vou falar disso na próxima aula, vou falar da fisiologia para a gente fechar, tá? E a do Enem de 2019, gente. A aquisição evolutiva que permitiu a conquista do ambiente terrestre pelas plantas está indicado entre os números. Gente, olha, tem legenda, tá? Não precisa ficar tentando adivinhar. Quando a gente tem planta hepática e os antocéros e os musgos, o que a gente tem ali? Embriões protegidos no gametófito. É uma característica que diferenciou das algas, das plantas terrestres, tá? 2, tecidos condutores verdadeiros. Onde é que acontece ali? Briófita não vai ter. Então, as micófitas e as pteridófitas ali já começam a ter tecido verdadeiro e todas as outras também vão ter. Tá? Os tecidos condutores verdadeiros. Formação do tubo polínico na número 3. Lembra que vai ter gimnosperma e angiosperma no tubo polínico. E aí,
Isso não é o que permitiu a conquista do ambiente terrestre, lembra que a gente Sim. falou? Então, não depende mais da água para reprodução. Então, é a letra C, número 3, bem direta também, né? Gostei. A 13 fala das pteridófitas, aquela da católica, que a gente já fez, né? Que é a letra E. Ocorre a meiose espórica, forma um esporo e origina, então, o gametófito haploide. Lembra que o indivíduo que produz os gametas, ele é haploide. Mas o esporo, ele já é haploide também, tá? Que a planta produz esporos por meiose e gametas por mitose, que é a nossa diferença para as plantas da reprodução que a gente falou. Tá? Foi da fisiologia, na aula que vem a gente finaliza. E vamos começar um próximo tema, que aí eu vou vendo ali qual que a gente vai encaixar. Acho que eu vou para genética, tá? Porque eu tô com medo. Não dá tempo. Genética ou ecologia. É, genética ou ecologia. Aí depois dos vestibulares a gente vai focando no resto, né? Mas o Enem é genética e ecologia ainda. Ecologia é uma questão da prova certa. E genética